Você sabia que Santa Faustina recebeu de Cristo revelações extraordinárias sobre os sinais específicos que aparecem na infância e que revelam quando uma alma foi escolhida por Deus para uma missão especial? Essas visões místicas, ocultas durante décadas em arquivos conventuais, revelam que Deus marca certas almas desde muito cedo com sinais inconfundíveis de sua escolha divina. Hoje você descobrirá não apenas quais são esses sinais reveladores que aparecem nos primeiros anos de vida, mas também como reconhecê-los em sua própria história ou na das crianças que o rodeiam, para poder nutrir e proteger essas vocações especiais antes que o mundo as sufoque. No verão de 1937, quando Santa Faustina atravessava um dos períodos mais místicos de sua vida religiosa, ela experimentou o que descreveu como a visão mais consoladora sobre as almas escolhidas desde a infância. Era o dia 15 de julho de 1937, festividade de São Boaventura, doutor da Igreja conhecido por sua sabedoria sobre as vocações, quando ela recebeu esta revelação extraordinária. Naquela tarde, enquanto Santa Faustina orava no jardim do convento, observando algumas crianças que brincavam por perto, foi arrebatada em êxtase místico por mais de 4 horas. Nesta visão celestial, Cristo apareceu a ela rodeado por multidões de crianças de todas as épocas que brilhavam com uma luz especial, cada uma mostrando os sinais de sua escolha divina. Faustina, filha querida do meu coração, disse-lhe Cristo com uma voz cheia de ternura paternal. Vou revelar-te os sinais secretos que imprimo nas almas que escolhi, desde antes do seu nascimento, para missões especiais no meu reino. Estes sinais aparecem na infância, mas poucos sabem reconhecê-los. Cristo explicou que a escolha divina não é favoritismo, mas um chamado específico. Cada alma é amada infinitamente, mas algumas estão destinadas a papéis particulares no meu plano de salvação. Estas almas escolhidas recebem desde a infância marcas especiais da minha preferência, não para sua glória pessoal, mas para o bem de toda a humanidade. O primeiro grupo de sinais que Cristo revelou a Santa Faustina era tão belo que ela chorou de emoção. O primeiro grupo de sinais que revela uma alma escolhida aparece como uma atração natural e inexplicável para o sagrado. Estas crianças, desde muito pequenas, sentem-se irresistivelmente atraídas pelas igrejas, pelas imagens religiosas, pelas orações e por tudo o que pertence ao mundo divino. Este primeiro sinal, continuou Cristo, manifesta-se de 5 formas distintas. Primeira, estas crianças encontram paz e alegria genuínas nas igrejas, enquanto outras ficam entediadas ou distraídas. Segunda, mostram reverência espontânea diante do sagrado sem que ninguém as ensine. Terceira, fazem perguntas profundas sobre Deus, a morte, o céu e o sentido da vida desde muito cedo. Quarta, sentem compaixão natural por aqueles que sofrem e querem ajudá-los. Quinta, preferem frequentemente a solidão contemplativa aos jogos barulhentos. Santa Faustina perguntou como distinguir esta atração autêntica da simples educação religiosa. Cristo respondeu: a diferença é clara para quem sabe olhar. A educação religiosa produz comportamento aprendido, que é abandonado quando não há supervisão. A atração autêntica produz uma busca pessoal pelo sagrado, que se intensifica com a idade, mesmo contra pressões externas. Além disso, revelou Jesus, estas crianças escolhidas experimentam o que poderíamos chamar de fome de Deus, uma necessidade interior de oração, de silêncio, de contato com o divino que nenhum jogo, entretenimento ou conforto material pode satisfazer completamente. A visão continuou com Cristo mostrando a Santa Faustina exemplos concretos deste primeiro sinal. Ela viu a pequena Bernadette Soubirous, futura vidente de Lourdes, orando sozinha nos campos enquanto outras crianças brincavam. Contemplou o menino Pier Giorgio Frassati, subindo montanhas para orar em solidão desde os 8 anos. Observou Teresa de Lisieux, pedindo permissão para entrar no Carmelo, desde os 9 anos, com uma determinação que surpreendia os adultos. Olha, Faustina, disse Cristo, como estes sinais apareciam claramente na infância dos meus escolhidos. Sua atração pelo sagrado não era imposição externa,
mas um chamado interior que se manifestava desde seus primeiros anos conscientes. Cristo revelou também como este sinal evolui. Na primeira infância, 2 anos, aparece como fascinação silenciosa diante do religioso. Na infância média, 6 anos, converte-se em busca ativa de oração e conhecimento sobre Deus. Na pré-adolescência, 10, 12 anos, manifesta-se como certeza interior sobre seu destino espiritual, frequentemente expressa como desejo de vida religiosa ou sacerdotal. A tragédia, continuou Jesus com infinita tristeza, é que muitas famílias e educadores não reconhecem estes sinais como chamados autênticos. Eles os interpretam como fases, exageros ou influências excessivas e, inconscientemente, sufocam estas vocações tentando tornar as crianças mais normais. Cristo mostrou então os erros comuns no manejo destes sinais. Quando uma criança escolhida quer orar por muito tempo, os adultos lhe dizem para orar menos e brincar mais. Quando prefere a igreja aos parques de diversões, consideram-na antissocial. Quando faz perguntas profundas sobre Deus, os adultos as trivializam com respostas simplistas. Assim se apaga lentamente a chama de vocações extraordinárias. Pelo contrário, revelou Cristo, quando estes sinais são reconhecidos e nutridos adequadamente, a alma escolhida floresce como um jardim regado. Deve-se dar a ela tempo para a oração, acesso a leituras espirituais apropriadas para a sua idade, oportunidades de serviço aos outros e, acima de tudo, a certeza de que sua atração pelo sagrado é um dom precioso, não uma raridade a ser corrigida. Rumo ao final desta primeira visão, Cristo fez uma promessa que consolou profundamente o coração de Santa Faustina. Toda criança que manifesta estes primeiros sinais de escolha, se for adequadamente acompanhada em vez de desencorajada, desenvolverá uma vida espiritual extraordinária. Dentro de poucos anos, começará a mostrar o segundo grupo de sinais, ainda mais claros. Mas justo quando Cristo ia revelar o segundo grupo de sinais, a visão começou a desaparecer gradualmente. Faustina, disse Jesus com uma promessa que ressoou em toda a sua alma. Amanhã voltarei para revelar-te o segundo grupo de sinais, os dons místicos precoces que aparecem nestas crianças escolhidas, incluindo visões, locuções e experiências sobrenaturais que os adultos costumam interpretar mal ou ignorar. O que descobrirás, acrescentou Cristo, explica por que algumas crianças falam com amigos invisíveis, que na realidade são anjos, e por que outras têm conhecimentos sobre Deus que nunca aprenderam em livros humanos. Naquela noite, Santa Faustina escreveu em seu diário: Meu coração se enche de esperança por todas as crianças do mundo que carregam em si as sementes de vocações extraordinárias. Quantas almas escolhidas devem estar crescendo agora mesmo, esperando que alguém reconheça seus sinais e as ajude a florescer segundo o plano divino. Se você reconhece estes sinais em sua própria infância ou em alguma criança que conhece, se sente que talvez você mesmo foi escolhido desde pequeno, escreva nos comentários: Senhor, ajuda-me a reconhecer o teu chamado e permanece comigo para descobrir os outros grupos de sinais que podem revelar definitivamente a escolha divina de uma alma. No dia seguinte, 16 de julho de 1937, exatamente à mesma hora, Santa Faustina foi novamente elevada em êxtase místico para receber a continuação das revelações sobre as almas escolhidas desde a infância. Desta vez, Cristo apareceu rodeado de crianças de todas as épocas que resplandeciam com dons sobrenaturais visíveis, cada uma manifestando os sinais místicos que ele estava prestes a revelar. Faustina, filha amadíssima, disse Cristo com uma voz que parecia vir da própria eternidade. Hoje te revelarei o segundo e terceiro grupo de sinais que marcam as almas escolhidas. Estes sinais mostram como derramo dons místicos especiais sobre estas crianças e como elas desenvolvem uma maturidade espiritual que assombra aqueles que as rodeiam. Cristo começou imediatamente com o segundo grupo. O segundo grupo de sinais que revela uma alma escolhida aparece como dons místicos precoces que se manifestam em experiências sobrenaturais autênticas. Estas crianças recebem visões, ouvem minha voz,
experimentam a presença de anjos e santos de maneiras que os adultos frequentemente descartam como imaginação infantil. Este segundo grupo de sinais, explicou Cristo, manifesta-se de 4 formas principais que todo adulto espiritual deveria reconhecer. Primeira, estas crianças têm amigos invisíveis que na realidade são seus anjos da guarda ou outros santos com quem se comunicam naturalmente. Segunda, recebem conhecimento sobre verdades espirituais que nunca aprenderam de fontes humanas. Terceira, experimentam visões de mim, de minha mãe ou de santos que são autênticas, embora simples. Quarta, manifestam dons proféticos menores, sabendo coisas que estão para acontecer ou percebendo o estado espiritual das pessoas. Santa Faustina perguntou como distinguir entre imaginação infantil e experiências místicas autênticas. Cristo respondeu: as diferenças são claras para quem sabe discernir. As fantasias infantis mudam constantemente e se contradizem entre si. As experiências místicas autênticas mantêm coerência interna, produzem frutos espirituais visíveis como maior bondade e oração, e frequentemente contêm conhecimentos que a criança não poderia ter adquirido naturalmente. Além disso, revelou Jesus, estas crianças escolhidas nunca se gabam de suas experiências místicas. Vivem-nas com naturalidade, como se fosse normal comunicar-se com o céu. Só falam delas quando se sentem seguras e compreendidas, e frequentemente guardam segredo sobre estes dons por instinto sobrenatural. A visão continuou com Cristo mostrando exemplos extraordinários deste segundo grupo de sinais. Santa Faustina viu os pastorinhos de Fátima, Lúcia, Francisco e Jacinta recebendo visões do anjo de Portugal desde os 6 anos, muito antes das aparições da Virgem. Contemplou Santa Teresa de Ávila aos 7 anos, vendo em êxtase místico o Cristo crucificado durante suas brincadeiras. Observou São João da Cruz, desenhando cruzes místicas desde os 5 anos, com uma precisão teológica que surpreendia os frades. Olha, Faustina, disse Cristo, como estes dons autênticos apareciam desde a primeira infância em meus escolhidos. Suas experiências místicas não eram delírios, mas comunicações reais do céu, antecipações das graças extraordinárias que receberiam em sua vida adulta. Cristo revelou como evolui este segundo grupo de sinais. Na primeira infância, 3 anos, os dons místicos aparecem como comunicações simples e naturais com seres celestiais. Na infância média, 7 e 10 anos, desenvolvem-se em visões mais estruturadas e conhecimentos infusos sobre mistérios divinos. Na pré-adolescência, 11 e 13 anos, podem incluir experiências místicas mais complexas, como êxtases breves ou revelações proféticas menores. A tragédia suprema, continuou Jesus com dor infinita, é que a maioria dos adultos, inclusive os religiosos, reage com ceticismo ou alarme diante destas manifestações. Levam as crianças a psicólogos, as repreendem por mentir ou simplesmente ignoram seus testemunhos. Assim se perdem vocações místicas extraordinárias. Pelo contrário, revelou Cristo, quando estes sinais são acolhidos com discernimento prudente, mas aberto, a alma escolhida floresce em santidade excepcional. Deve-se avaliar a autenticidade pelos frutos. Maior virtude, humildade, caridade, não pelo extraordinário das manifestações. Depois de completar o segundo grupo, Cristo anunciou o terceiro com particular solenidade. O terceiro grupo de sinais que marca as almas escolhidas é a manifestação de uma maturidade espiritual que supera amplamente sua idade cronológica. Estas crianças compreendem verdades profundas, tomam decisões morais avançadas e manifestam virtudes que assombram os adultos. Esta maturidade espiritual precoce, explicou Cristo, revela-se de 5 maneiras características. Primeira, estas crianças entendem intuitivamente o valor do sofrimento e o oferecem espontaneamente pela salvação das almas. Segunda, desenvolvem um sentido extraordinário de justiça e misericórdia que as leva a defender os fracos desde muito pequenas. Terceira, manifestam desapego natural de bens materiais, preferindo dar do que receber. Quarta, compreendem e praticam a mortificação voluntária como forma de amor a Deus. Quinta,
mostram uma constância na virtude que supera a típica inconstância infantil. Santa Faustina perguntou se esta maturidade não roubava das crianças sua alegria natural. Cristo respondeu: pelo contrário, Faustina, estas crianças escolhidas experimentam uma alegria mais profunda e estável do que outras crianças, porque sua felicidade tem raízes eternas. Podem ser sérias em coisas importantes e alegres em tudo o mais, combinando sabedoria com infância genuína. Esta maturidade, continuou Jesus, não é resultado de educação prematura, mas de graça infundida. É meu Espírito Santo quem ilumina suas mentes infantis com compreensão sobrenatural, permitindo-lhes ver a realidade sob uma perspectiva eterna. A visão mostrou exemplos concretos deste terceiro sinal. Santa Faustina contemplou São Tarcísio, de apenas 10 anos, preferindo morrer antes de profanar a Eucaristia. Uma decisão de maturidade heróica. Viu Santa Maria Gorete aos 11 anos escolhendo o perdão em vez do ressentimento contra seu agressor, uma virtude que superava a de muitos adultos. Observou o pequeno São Domingos Sávio, organizando grupos de oração entre seus colegas de escola, desde os 8 anos com sabedoria pastoral natural. Estes exemplos, explicou Cristo, mostram como a escolha divina se manifesta em compreensão e decisões que transcendem a capacidade natural da idade. Não é precocidade intelectual, mas sabedoria infundida pela minha graça. Cristo revelou também os sinais específicos desta maturidade. Estas crianças escolhidas entendem instintivamente o valor da oração pelos outros, especialmente pelos pecadores. Compreendem a importância de pequenos sacrifícios e os oferecem generosamente. Manifestam paciência heróica em sofrimentos que fariam outras crianças se rebelarem. Mostram discernimento espiritual, distinguindo entre o bem e o mal com clareza surpreendente, e desenvolvem um amor particular pela Eucaristia e por minha mãe. A evolução deste terceiro sinal, continuou Jesus, é progressiva, mas constante. Na primeira infância, aparece como bondade natural excepcional. Na infância média, desenvolve-se como compreensão de verdades morais complexas. Na pré-adolescência, manifesta-se como decisões vocacionais definitivas tomadas com maturidade que assombra os adultos. Rumo ao final desta segunda visão, Cristo mostrou a interconexão dos 3 grupos de sinais. A atração pelo sagrado prepara a alma para receber dons místicos. Os dons místicos desenvolvem a maturidade espiritual precoce, e esta maturidade prepara a alma para as provas especiais que vêm depois. Mas quando Cristo estava prestes a revelar o 4º grupo de sinais, a visão começou a desaparecer. Faustina, disse Jesus com uma promessa que fez vibrar todo o seu ser. Amanhã voltarei para revelar-te o 4º grupo de sinais, as provas especiais e purificações que permito na infância dos meus escolhidos, para prepará-los para suas missões futuras. Também te revelarei, acrescentou Cristo, o 5º grupo que trata dos sinais de destino específico. Como reconhecer se uma alma escolhida está destinada à vida religiosa, ao sacerdócio, ao apostolado leigo ou ao martírio? Naquela noite, Santa Faustina escreveu em seu diário: entendo agora por que algumas crianças parecem diferentes desde pequenas. Não é estranheza, mas escolha divina que se manifesta em dons e maturidade sobrenaturais. Quanta responsabilidade têm os adultos de reconhecer e nutrir estas vocações extraordinárias. Se você reconhece estes dons místicos ou maturidade espiritual em sua própria infância ou em alguma criança próxima, escreva nos comentários: Senhor, protege os teus escolhidos e permanece comigo para descobrir como as provas especiais e os sinais de destino específico completam o quadro das almas escolhidas desde a infância. No 3º dia, 17 de julho de 1937, Santa Faustina preparou-se para receber o que pressentia serem as revelações mais profundas sobre as almas escolhidas desde a infância. Às 15 precisas, Cristo apareceu a ela com uma glória mais intensa do que antes, acompanhado por uma visão de crianças santas de todas as épocas que mostravam em seus rostos as marcas das provas que haviam atravessado em sua infância. Faustina, filha predileta do meu coração, disse Cristo com uma voz que combinava ternura infinita e solenidade divina. Hoje te revelarei o 4º e o 5º grupo de sinais que marcam as almas escolhidas.
Estes grupos mostrarão como permito provas especiais na infância dos meus escolhidos e como se manifestam desde cedo os sinais de seu destino específico em meu plano eterno. Cristo começou imediatamente com o quarto grupo. O quarto grupo de sinais que revela uma alma escolhida aparece, paradoxalmente, como provas e purificações especiais que permito em sua infância. Estas crianças enfrentam sofrimentos, desafios e purificações que podem parecer injustos, mas que na realidade são preparação divina para suas futuras missões. Este quarto grupo de sinais, explicou Cristo, manifesta-se de 4 formas principais que os adultos devem reconhecer como sinais de escolha, não como castigos. Primeira, estas crianças frequentemente experimentam doenças, limitações físicas ou situações familiares difíceis que as purificam desde pequenas. Segunda, enfrentam incompreensão, rejeição ou zombaria por seu comportamento religioso, o que fortalece seu caráter. Terceira, experimentam tentações espirituais precoces e ataques do demônio que busca destruir sua vocação precocemente. Quarta, atravessam períodos de secura espiritual e aparente abandono divino que provam sua fidelidade. Santa Faustina perguntou por que Deus permitia que crianças inocentes sofressem tanto. Cristo respondeu: Faustina, estes sofrimentos não são crueldade, mas misericórdia preventiva. As almas destinadas a grandes missões precisam de fortaleza excepcional. As provas precoces, unidas à minha graça, criam nelas uma capacidade de resistência que será indispensável para cumprir seu destino. Além disso, revelou Jesus, estes sofrimentos infantis, quando oferecidos com amor, têm um poder redentor extraordinário. Uma criança escolhida que oferece pacientemente sua doença pode salvar mais almas do que anos de pregação adulta. Sua inocência multiplica infinitamente o valor de seu sofrimento. A visão continuou com Cristo mostrando exemplos concretos deste quarto grupo de sinais. Santa Faustina contemplou Santa Teresinha do Menino Jesus, perdendo a mãe aos 4 anos, uma prova que aprofundou sua capacidade de confiança em Deus. Viu São Francisco Marto, o pastorinho de Fátima, adoecendo gravemente após as aparições como purificação final, antes de sua morte santa. Observou Santa Gemma Galgani, experimentando êxtases místicos desde os 8 anos, junto com intensos ataques diabólicos que fortaleceram sua alma para futuras experiências sobrenaturais. Olha, Faustina, disse Cristo, como estas provas aparentemente cruéis foram, na realidade, preparações amorosas para as graças extraordinárias que receberiam. Sem estas purificações precoces, suas almas não teriam podido suportar a intensidade do meu amor e dos meus dons especiais. Cristo revelou os sinais para reconhecer estas provas como marcas de escolha. Quando uma criança escolhida sofre, mantém uma paciência e resignação que superam sua idade. Frequentemente oferecem espontaneamente suas dores pelos pecadores ou para que todos vão para o céu. Não se rebelam contra mim por seus sofrimentos, mas os abraçam como presente. E frequentemente mostram uma maturidade e sabedoria espiritual que só pode vir da graça que acompanha a prova. A tragédia, continuou Jesus, é que muitos adultos, ao verem estas crianças sofrerem, escandalizam-se e as ensinam a rebelar-se contra suas cruzes, em vez de ajudá-las a encontrar significado redentor nelas. Assim se perde o poder purificador e santificador do sofrimento inocente. Depois de revelar completamente o quarto grupo, Cristo anunciou o quinto com extraordinária solenidade. O quinto grupo de sinais que marca as almas escolhidas são os sinais específicos de destino, que revelam desde a infância para qual vocação particular as dirijo. Estes sinais permitem discernir se uma alma está destinada à vida religiosa, ao sacerdócio, ao apostolado leigo heróico ou até ao martírio. Os sinais de destino específico, explicou Cristo, aparecem como inclinações e atrações particulares que persistem ao longo dos anos infantis. Para a vida religiosa contemplativa, a criança mostra amor excepcional pela solidão,
pela oração prolongada e pela vida interior. Para o apostolado ativo, manifesta compaixão extraordinária pelos necessitados e desejo constante de servir. Para o sacerdócio, desenvolve um fascínio especial pela liturgia e o desejo de ser como o padre desde muito pequena. Para o martírio, mostra desde cedo um desapego total da vida e o desejo de morrer pela fé. Santa Faustina perguntou como distinguir entre inclinações autênticas e gostos passageiros. Cristo respondeu: as vocações autênticas são reconhecidas por 3 características: persistência através dos anos sem diminuir, intensificação com a idade em vez de enfraquecimento, e produção de frutos espirituais evidentes como maior virtude e proximidade a mim. A visão revelou exemplos específicos destes sinais de destino. Santa Faustina contemplou Santo Tomás de Aquino declarando desde os 5 anos que queria servir a Deus com livros, prefiguração de seu destino como doutor da Igreja. Viu Santa Joana d'Arc ouvindo vozes celestiais desde os 13 anos que a preparavam para sua missão de libertar a França. Observou São Tarcísio brincando desde pequeno de levar Jesus aos enfermos, antecipando seu martírio eucarístico. Estes exemplos, explicou Cristo, mostram como imprimo desde a infância as inclinações para o destino específico que preparei para cada alma escolhida. Não são casualidades, mas manifestações do meu plano eterno. Cristo detalhou os sinais específicos para cada vocação. Os futuros contemplativos buscam lugares silenciosos para orar, fazem sacrifícios espontâneos e preferem a conversa comigo aos entretenimentos. Os futuros apóstolos ativos organizam formas de ajudar os outros, distribuem seus pertences generosamente e sentem dor física diante da injustiça. Os futuros sacerdotes brincam de celebrar missa, memorizam orações em latim instintivamente e mostram reverência especial pelos padres. Os futuros mártires falam frequentemente de morrer por Jesus, não temem o sofrimento físico e manifestam coragem excepcional diante de ameaças. A evolução destes sinais, continuou Jesus, é progressiva, mas constante. Na primeira infância, aparecem como brincadeiras e preferências naturais. Na infância média, desenvolvem-se como convicções mais definidas. Na adolescência, manifestam-se como certezas vocacionais que resistem a pressões externas. Rumo ao final desta terceira visão, Cristo mostrou a interconexão dos 5 grupos de sinais. A atração pelo sagrado prepara para os dons místicos. Os dons místicos desenvolvem a maturidade espiritual. A maturidade permite enfrentar as provas purificadoras, e as provas revelam e fortalecem o destino específico para o qual cada alma foi escolhida. Mas quando Cristo estava prestes a revelar o 6º e último grupo de sinais, a visão começou a desaparecer. Faustina, disse Jesus com uma promessa que fez vibrar todo o seu ser. Amanhã voltarei para a revelação final. O 6º grupo que te revelarei tratará da proteção especial que concedo a estas almas escolhidas e como elas devem ser acompanhadas por pais, educadores e guias espirituais para que alcancem seu pleno destino. Esta revelação final, acrescentou Cristo, incluirá as orações específicas para proteger estas vocações infantis e os erros que mais frequentemente destroem as almas escolhidas antes que possam cumprir sua missão. Naquela noite, Santa Faustina escreveu em seu diário: compreendo agora que as provas na infância não são obstáculos, mas preparações amorosas de Deus, e que os sinais de destino específico aparecem precocemente para que possam ser reconhecidos e alimentados. Quanta responsabilidade têm aqueles que educam as almas escolhidas! Se você reconhece estas provas purificadoras ou sinais de destino específico em sua própria história ou em alguma criança próxima, escreva nos comentários: Senhor, protege as vocações e permanece comigo para descobrir as revelações finais sobre como proteger e acompanhar as almas escolhidas para que cumpram seu destino eterno. No 4º dia, 18 de julho de 1937, Santa Faustina preparou-se para receber a revelação final que completaria o quadro dos sinais que marcam as almas escolhidas desde a infância. Às 15 rés precisas, Cristo apareceu a ela com uma glória tão intensa que parecia o próprio sol, acompanhado por uma multidão de anjos da guarda e santos protetores que velavam especialmente pelas crianças escolhidas.
Faustina, filha amadíssima do meu coração, disse Cristo com uma voz que continha toda a ternura paternal do céu. Hoje te revelarei o sexto e último grupo de sinais que marca as almas escolhidas. Os sinais da proteção especial que lhes concedo e o guia definitivo sobre como devem ser acompanhadas para que alcancem seu pleno destino eterno. Cristo anunciou solenemente o grupo final. O sexto grupo de sinais que revela uma alma escolhida são as manifestações da minha proteção especial que rodeia estas crianças desde o nascimento até a morte. Estas almas recebem uma custódia angelical excepcional, intervenções providenciais milagrosas e uma resistência sobrenatural às influências corruptoras do mundo. Esta proteção especial, explicou Cristo, manifesta-se de 5 formas que testemunham minha predileção particular. Primeira, estas crianças escapam misteriosamente de perigos graves que pareciam inevitáveis, salvas por intervenções que só podem ser explicadas como milagrosas. Segunda, mantém pureza e inocência, mesmo em ambientes corrompidos onde outras crianças perdem rapidamente sua retidão. Terceira, recebem inspirações oportunas que as afastam de más companhias ou situações perigosas para sua alma. Quarta, experimentam remorsos imediatos e profundos quando cometem faltas, impulsionando-as rapidamente ao arrependimento. Quinta, encontram providencialmente as pessoas, livros e oportunidades exatas que precisam para seu crescimento espiritual. Santa Faustina perguntou por que Deus protegia especialmente algumas crianças enquanto permitia que outras sofressem. Cristo respondeu: Faustina, minha proteção não é favoritismo, mas necessidade. As almas escolhidas para missões extraordinárias requerem proteção extraordinária, porque o demônio as ataca com especial ferocidade desde a infância. Sem a minha custódia especial, estas vocações seriam destruídas antes de florescer. Além disso, revelou Jesus, esta proteção não as isenta do sofrimento purificador, mas as preserva especificamente daquilo que poderia desviá-las de sua vocação. Podem experimentar doenças, perdas familiares ou provas interiores, mas são protegidas sobrenaturalmente da corrupção moral e dos desvios doutrinários. A visão continuou com exemplos extraordinários desta proteção divina. Santa Faustina contemplou como o pequeno São Domingos sábio foi inspirado milagrosamente a fugir quando seus colegas o convidaram a ver material impuro, preservando assim sua pureza angelical. Viu como Santa Bernadette Soubirous, sendo a mais pobre e ignorante de sua família, foi preservada do desespero e do ressentimento que afetaram seus irmãos. Observou como São João Bosco, órfão desde cedo, encontrou providencialmente protetores e mestres que nutriram sua vocação sacerdotal. Estes exemplos, explicou Cristo, mostram como minha mão protetora guia cada detalhe da vida dos meus escolhidos, preparando as circunstâncias exatas que precisam para desenvolver sua vocação, mesmo quando humanamente pareceria impossível. Cristo revelou então o guia definitivo para acompanhar estas almas. Os pais, educadores e guias espirituais de crianças escolhidas devem seguir 5 princípios fundamentais. Primeiro, reconhecer e respeitar os sinais, sem forçá-los nem extingui-los. Segundo, proporcionar formação espiritual sólida, apropriada para sua idade e maturidade. Terceiro, protegê-los de influências corruptoras sem superprotegê-los de provas purificadoras. Quarto, consultá-los com diretores espirituais experientes em vocações excepcionais. Quinto, prepará-los gradualmente para as responsabilidades de sua futura missão. O maior erro, advertiu Jesus, é tentar normalizar estas crianças, obrigando-as a conformar-se com padrões comuns. O segundo erro é expô-las prematuramente a responsabilidades para as quais ainda não estão preparadas. O terceiro erro é ignorar ou desencorajar suas manifestações sobrenaturais autênticas. Cristo ditou então orações específicas para proteger estas vocações. Para proteger uma alma escolhida, devem ser rezadas estas palavras: Senhor Jesus, protege esta criança escolhida de toda influência maligna. Envia teu Espírito Santo para guiar sua formação. Que seus anjos da guarda a custodiem em cada momento, que encontre os mestres,
amigos e oportunidades que precisa para cumprir tua vontade. Amém. Também acrescentou Cristo: devem consagrar-se regularmente ao meu sagrado coração e ao coração imaculado de minha mãe, pois somos os protetores especiais de todas as vocações extraordinárias. Rumo ao final desta revelação culminante, Cristo resumiu os 6 grupos de sinais. Foi revelado que as almas escolhidas manifestam desde a infância atração natural para o sagrado, dons místicos precoces, maturidade espiritual precoce, provas purificadoras especiais, sinais de destino específico e proteção divina excepcional. Faustina, concluiu Cristo, estes sinais não são para criar orgulho nos escolhidos, mas para que sejam reconhecidos, protegidos e acompanhados adequadamente. Muitas vocações extraordinárias se perdem porque ninguém soube reconhecer ou cuidar destes sinais divinos. Cristo fez então uma promessa final que ressoou em toda a eternidade. Toda criança que manifeste estes sinais e seja acompanhada segundo estes princípios alcançará não só a salvação, mas uma santidade excepcional que beneficiará toda a Igreja. Sua influência se estenderá muito além de seu tempo terrestre. Pelo contrário, acrescentou Cristo, todo adulto que sufoca ou desvia uma alma escolhida terá que prestar contas especiais. A visão culminou com Cristo, revelando o destino final. No céu, estas almas escolhidas que foram reconhecidas e acompanhadas fielmente em sua infância brilharão com esplendor especial e intercederão particularmente por aqueles que as ajudaram a cumprir sua vocação. Quando a visão terminou, Santa Faustina escreveu em seu diário: vi o plano amoroso de Deus para as almas escolhidas desde a infância. Não há casualidades nas vocações extraordinárias, mas uma cuidadosa preparação divina que requer cooperação humana inteligente e fiel. Se você reconhece estes sinais de proteção divina em sua própria história ou em alguma criança que conhece e sente a responsabilidade de proteger e acompanhar almas escolhidas, escreva nos comentários: Jesus, ajuda-me a cuidar dos teus escolhidos, e compartilhe estas revelações com pais, educadores e guias espirituais que precisam reconhecer os sinais das vocações extraordinárias. Inscreva-se para receber mais revelações místicas que podem transformar sua compreensão dos planos divinos. E dê o seu like, se acredita que estes sinais podem ajudar a reconhecer e proteger as almas escolhidas por Deus desde a infância.